pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre uma coisa muito importante na parte do canto, que é a classificação vocal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Neiva Costa, estou fazendo aqui algumas aulas com tutoriais, de como fazer para alguns amigos na parte de canto, de quem nunca fez aula de canto, técnica vocal. Então, como eu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cantar, tocar, então eu procuro fazer assim da melhor forma possível. Lógico, eu não sou nenhuma expert no assunto, mas aquilo que eu sei eu gosto de passar. Então, por isso, com muito carinho, eu preparei essa aula para vocês. Então, vamos lá para a aula? Bom, pessoal, então, como eu disse, a parte da classificação vocal, ela é fundamental para quem quer cantar, para quem quer fazer técnica vocal. A primeira coisa, quando a gente vai fazer aula de canto, o professor já pergunta se a gente já fez alguma vez classificação vocal. E essa classificação vocal, ela tem que ser feita de uma forma correta, De qualquer forma, falar, acho que eu sou soprano, acho que eu sou contralto, ou tenor ou baixo, enfim. Então, a gente tem que saber exatamente como classificar a nossa voz. Então, no término dessa aula, eu vou estar mostrando para vocês, na prática, no piano, como fazer a classificação vocal de vocês, tá? Mas antes da gente falar especificamente como classificar a voz, vamos definir aqui algumas coisas, deixar bem claro para vocês. Quando a gente fala em classificação vocal, quando a gente fala em extensão vocal e também em tessitura vocal. Então, a classificação é saber em qual naipe você se enquadra. Por exemplo, nós falamos em vozes masculinas e vozes femininas. Então, as vozes femininas, elas são classificadas em soprano e contralto. Soprano é a voz aguda feminina e contralto é a voz grave feminina. Nós temos ali no meio as meso, que são as vozes médias, que alcançam ali não tão grave, mas também não tão agudo, que elas podem ser classificadas como meso. Tá? E aí temos também as vozes masculinas, que são os baixos e os tenores. Porém, ali no meio também, entre os dois, nós temos uma voz, que é a voz barítono, que ela é uma voz não tão grave, mas também não tão aguda. Então, deixar bem claro a classificação vocal, diferenciando o que são vozes masculinas e o que são vozes femininas. Então, vocês podem conhecer alguém que já falou, ou mesmo você pode falar assim, a minha classificação, eu acho que a minha voz é tenor. Mas se você for mulher e você falar, a minha voz é tenor, então, na verdade, a tua voz, ela é classificada como soprano, tá? Porque as vozes femininas são essas. Você pode até cantar o tenor, Como eu conheço bastante meninas que cantam tenor, mas assim, essa não é a tua classificação, tá? Classificação padrão mundial, falando em qualquer coro, coral que você for participar, de igreja ou profissional, então a tua voz vai ser classificada, você sendo mulher é classificada como soprano, contralto ou meso. Se você é homem, vai ser baixo, barítono ou tenor, tá? Você pode até cantar, sendo homem, cantar o soprano, cantar o contralto, tá? Mas a classificação correta, padrão, são essas, ok? Então, vamos para a segunda etapa. Bom, então, como eu disse na primeira fase dessa aula, a segunda etapa para se fazer a classificação vocal é você conhecer qual que é a tua região da fala, É onde você fala, é onde você canta. Então, você precisa saber qual que é, ali dentro da região média, da escala, qual que é a tua voz natural. Então, é ali que a gente começa já a fazer a classificação vocal do aluno. Então, quando a pessoa começa a falar, você já percebe, esse tom é mais grave, então começa já a fazer os vocalizes da classificação em uma região tranquila, uma região confortável. Então, geralmente, para que a gente não fique assim, qual nota da escala eu vou pegar, então a gente mantém sempre um padrão. Então, nós começamos sempre fazendo a classificação vocal, sempre no Dó 3, que é o Dó central. Eu vou passar já logo em seguida o tutorial ali no piano para vocês verem, tá? Porque aqui no teclado é muito limitado as oitavas, o piano tem 7 oitavas, então fica mais fácil para vocês entenderem. Feito isso, nós temos que saber o quê? Qual que é que tem muita gente que confunde, o que é extensão vocal e o que é tessitura vocal. Então, eu vou explicar aqui brevemente para vocês entenderem. Extensão vocal, quando eu falo, a minha extensão vocal é tal, do Dó 3 ao Dó 5, por exemplo. É todas as notas que eu consigo emitir, todo o som que eu consigo emitir. Vai chegar um ponto que dos graves, que você não vai conseguir pronunciar nada. Então, saiu da tua extensão vocal, A tessitura vocal, o que é então a tessitura vocal? É o som que eu consigo emitir,
a minha voz consegue emitir dentro daquilo que a gente chama de conforto da voz, né? Onde eu estou ali dentro da minha região de conforto do canto. Porque se eu, como contralto, né, ou meso, for tentar pegar ali um dó 2, por exemplo, eu vou conseguir emitir? Vou conseguir emitir, mas vai sair uma voz horrível, né? Então saiu da minha tessitura vocal. Então a tessitura é aquilo que eu consigo, é o som que eu consigo emitir de forma confortável e com qualidade. Então eu espero que ficou bem claro isso para vocês. Então o que é extensão vocal e o que é tessitura vocal. Ok? Então assim, no próximo passo, agora nós vamos pro piano e ali eu vou explicar para vocês onde a gente mostra todas as oitavas, né, possíveis e aonde é classificado. Como que você faz essa classificação? Porém, é muito importante também eu citar que a classificação vocal que a gente está falando aqui é uma classificação vocal básica. Ela não é uma classificação vocal definida, vamos dizer assim. Por quê? Porque a tua musculatura ainda não foi trabalhada. Você não fez nenhum exercício de vocalize ou de respiração para que possa preparar a tua musculatura para que essa classificação seja realmente, de fato, uma garantia de que a tua voz é aquela voz classificada. Então, o que nós temos que fazer? Lógico, você nunca fez técnica e você quer saber a tua classificação, nós vamos fazer a tua classificação, como você vai poder fazer aí na tua casa, tá? A partir dessa aula. Só que, com o passar do tempo, você vai ver que a tua classificação pode mudar. Por exemplo, o meu exemplo, né? Eu sempre, minha vida inteira, antes de eu fazer aula de canto, que já deve ter, acho que mais de 10 anos que eu faço aula de canto, que eu conseguia pegar só notas mais graves, não conseguia chegar no Mi bemol 2 jamais, né? Eu não conseguia emitir sons acima de um Si bemol 2, Si bemol 3, aqui já ficava desconfortável para mim. Só que com o passar dos anos, e fazendo aula, fazendo técnicas, e todo dia exercitando a minha voz, todo dia cantando, fazendo algum exercício de respiração, alguma mesura, né, que a gente fala que a gente precisa fazer, quem faz aula de canto sabe disso. Então agora eu consigo pegar um Mi bemol 2, um Mi natural, até um Fá tranquilamente, da região da escala 2, né, do Dó 2 aqui. Então é uma coisa assim que com o passar do tempo vocês vão ver que vocês podem, quem é agudo, quem já é soprano, não existe uma nota, uma voz acima disso. Mas vocês vão conseguir pegar notas mais agudas com mais qualidade. Ok? Então, vamos lá para a aula agora prática no piano para vocês verem como que funciona a classificação vocal. Então, aqui mostrando para vocês no teclado do piano, quando a gente fala de região central, então nós estamos falando aqui do Dó 3, tá? Então, que é a metade do teclado. Então, quando a gente desce essa escala do piano, do teclado do piano, nós temos as notas mais graves. Então, nós temos o Dó 3, que é o Dó central, depois nós temos o Dó 2, Dó 1 e Dó menos 1. Se nós subirmos aqui, nós teríamos as notas graves, as escalas agudas. Então, nós temos o Dó 3, o Dó 4, Dó 5, Dó 6 e o Dó 7 aqui no finalzinho. Então, quando a gente fala de classificação vocal, nós falamos de começar sempre a fazer a classificação vocal com os vocalizes na região de centro, a região da fala. É a região que a gente fala, né? Que é a voz que a gente fala e a voz que a gente canta. Então, assim, a minha voz, ela geralmente é um Lá bemol, um Sol, né? Então fica nessa região aqui. Então, para quem é voz mais aguda, então ela já fica numa região mais para cima. Então a gente sempre começa os vocalizes nessa região do centro, tá? Então nós vamos utilizar vocalizes de primeiro, segundo e terceiro grau da escala. Vamos começar aqui em Sol, que é uma nota um pouco mais grave, né? Começando um pouquinho mais grave ali para os baixos, né? Para os barítonos, para os contraltos. Então nós vamos fazer o vocalize com a vogal A primeiro, tá? Nós temos dois, eles podem ser feitos com vogal I, vogal U, e também com outros vocalizes. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, nós vamos começar com o Sol. Então, vou começar aqui mais na parte do grave, tá? Então, vai ser... subindo.
subindo até a extensão, que eu vou deixar até na descrição do vídeo. Como que funciona a extensão vocal de cada naipe? Vamos começar pelas sopranos. Então, o soprano é classificado entre o Dó 3 até o Dó 5, tá? Então, essa extensão aqui, as sopranos conseguem alcançar. As meso, depois vem as meso. As meso começa do Lá 2, até o Lá, eu digo assim que 2 oitavas, para algumas vozes, é um pouco, assim, força um pouco a voz, né? Então, vamos colocar aqui as meso, nós podemos colocar entre um Lá 2 e um Sol ou Lá 4, tá? Ou aqui também um Fá 4. Depois, as contraltos, é do Fá 2 até o Fá ou Mi 4, essa é a extensão, tá? Depois vem os tenores. Os tenores, eles pegam do Dó 2 até o Dó 4, ou Si, ou Lá. Essa geralmente varia aqui entre um tom, 2 tons, né? Assim, abaixo da segunda oitava. Depois nós temos os barítonos, né? Que é a voz intermediária entre o tenor e o baixo, que a gente pega aqui entre um Lá 1, tá? Até um Lá ou Sol 3. E por último, os baixos. Então, os baixos, eles pegam entre o Mi 1, Mi, Ré 1, até a segunda oitava. Então, aqui nós estamos falando de, aqui dá uma oitava, mais outra oitava, tá? Então, nós temos aqui a classificação. Podemos ter até os contrabaixos, né? Que é aquela voz super baixa. Então, pode chegar até um Dó 1, né? E aí, ele vai variar um pouquinho entre o Dó 1, Dó 2, Dó 3, de repente ele fica também aqui entre um tom e meio, né, a variação da classificação. Então, nós vamos fazer, agora começando em Dó, nós vamos fazer o Vi, Vi, Vi também em 3, né, em 3 tons, em 3 graus, mas vocês podem também fazer com 5, por exemplo, ó. Vi, 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 e vai subindo, né, Vi, 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 Vi. Ou pode fazer isso aqui, ó. Vi, 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 Vi. Vi, 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 Vi. E vai subindo até, né, a região tipo dos agudos. E depois que vocês fazem a parte do agudo, vocês descem também, né, da região aqui central, que a gente mostrou, vocês vão descendo também para verificar quem tem a voz mais grave, também saber se ela, tipo mulheres, né, se elas são meso, que vai até aqui o Lá 2, ou se elas são contralto, entre o Fá e o Mi 2, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Nós estamos no Dó, né? Cheguei na região já, que parte, né, do contralto, já entra já na região dos agudos, né, masculinos, que é o tenor, e aqui vocês vão descendo. Então, onde vocês acharem que sentiram mais conforto para cantar esses vocalizes, tanto na vogal A quanto no vocalize Vi, 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 então é onde vocês vão se classificar, tá? Essa prévia, vamos dizer assim, uma pré-classificação, tá ok, gente?